meus consagrados, mais uma vez sou eu aqui, mais um Lucas, trazendo para vocês mais um vídeo, sendo este o penúltimo dessa série maravilhosa de Crash Bandicoot. Então, trazendo aqui para vocês os próximos 3 títulos da série lançados até o momento. Mas antes disso, vocês estão numa nice? Que eu tô fudido. Brincadeira. Por aqui tudo certo, então bora pro vídeo. Então, para começar, lançado em 2007 para Play 2, para PlayStation Portátil, Wii e X Caixa Giro, e tendo uma versão para DS, temos Clash of the Titans. Opa, jogo errado. Temos Crash of the Titans. E sim, uma é uma referência do outro. O jogo ele vem numa pegada de beat'em all com alguns traços de jogos de plataforma. E nesse jogo, cada level é conhecido como episódio. O objetivo central é coletar uma nova substância conhecida por miojo. Vê de novo, cara. Ah tá, hoje a dicção tá uma merda. Conhecida por mojo. Uma nova substância é encontrada por Cortex, como veremos na história. Crash agora, além de seus golpes clássicos, ele tem um ataque forte e um ataque fraco, bem como o poder de desviar dos golpes inimigos. Além disso, coletar mojo ajuda Crash a recuperar HP e a habilidade de incrementar ou desbloquear novos golpes, como o Dragão Triplo ou o Norris Roundhouse. Outro método de recuperar HP é com as frutas Wumpa, sendo que a fruta Wumpa dourada dá uma vida extra. Você sabia que as frutas Wumpa não são maçãs como algumas pessoas pensavam? Ela é na verdade uma fruta Wumpa, como eu já disse em todos os vídeos anteriores. Mas os desenvolvedores do jogo afirmaram que ela é na realidade uma fruta híbrida de maçã com manga. E ao serem questionados qual seria o sabor da fruta Wumpa, a resposta dos desenvolvedores foi sim, elas têm gosto de maçã. Esses caras querem confundir a gente, você tá doido? E cada level é composto basicamente de um minigame, cada um com um objetivo específico, seja derrubar inimigos ou coletar mojo. Já na história, o Dr. Neo Cortex junto com o Luca descobriram uma certa substância no Templo Perdido, após Cortex sair sabe-se lá de como da cabeça do Crash, chamada mojo. Então, enquanto o Crash estava ajudando a Coco com um dispositivo novo, o Cortex chega com a sua nave e rapta a Coco e o Aku Aku e congela o Crunch. E usando esse dispositivo, o Crash consegue ao menos cortar as correntes do Aku Aku e salva ele da sua prisão em uma floresta. Ao investigar e chegar no templo, o Calvo revela suas intenções de criar um exército de mutantes leais, que vão ajudá-lo com, o seu plano de dominação mundial. Mentira, na verdade é para ajudar eles com o Dominator, que é um robô gigante que vai acabar com a porra toda. E depois de falhar pela milionésima vez em derrotar Crash, e dessa vez com seu Yuktopus, ele fala: hahaha, vocês nunca vão achar minha base. Aí você pensa: hahaha, nunca aconteceu em jogos anteriores. E obviamente Aku e Crash o seguem. Só que na base, Uka faz uma substituição na equipe do Guaratinguetá. Sai Cortex, entra Nina, mesmo sob protestos do Calvo, do Tiny e do N-Gin. A Nina faz uma lavagem cerebral, eles são parentes do Xangão da Massa, certeza, na Coco para ajudar com o Dominator. E depois de dar um cacete em todo mundo e interrogar eles sobre o paradeiro da Coco, que já foi tão raptada contra o Donkey e a Pauline, lá dentro do Dominator, eles enfrentam a Nina, que tenta pará-los com o seu robô aracnídeo. O Crash vence, liberta a Coco e derruba o Dominator, que quase destrói a casa Bandicoot e o coitado do Crunch depois de colapsar. O Cortex fica puto com a sobrinha, consegue escapar e promete ser mais vilanesco da próxima vez, enquanto os nossos marsupiais favoritos celebram a vitória, mantendo certas mecânicas de Crash of the Titans, como os golpes fracos e fortes, Star Dodge, Dare Block, igual você com esse chato e irritante nos golpes adversários. Em 2008 é lançado para PS2, PSP, Wii, Xbox e DS, Crash Mind Over Mutant. O jogo no estilo beat'em up ainda possui a existência de mojo para fazer o upgrade das habilidades de Crash. Só que diferentemente do seu antecessor, as informações para as Crash são acessadas por personagens que têm, como posso dizer, uma ideia forte. Só que eles são acessados iguais Quest de NPC com uma exclamação na cabeça. E além disso, alguns dos power-ups eles podem ser pegos nas fases, como o relógio dourado, que meio que abre um minigame que te permite acessar os bônus, Os sapatos vermelhos de corrida, que ampliam o chute de Crash e o fazem correr mais rápido, são os tênis do Usain Bolt, com certeza. E o Quad Damage, que faz o poder de ataque do Crash ser o quádruplo. E no jogo você enfrenta vários personagens conhecidos como titãs, e que depois de apanharem um pouco, podem ser de certa forma hackeados pelo Crash e utilizados por ele. Alguns desses titãs possuem algumas armas adicionais, além de que quando você coleta um emoji no titã, os upgrades vão para as habilidades do titã ao invés de ir para as habilidades do Crash. O
modo história, tem uma curiosidade interessante. As cutscenes aparecem em animações de diferentes estilos, desde o estilo de South Park até Dragon Ball. E por falar nisso, uma outra curiosidade da franquia, ou duas na verdade, é que no Japão, o design do Crash em Crash Nitro Kart e em alguns outros jogos da franquia é diferente da sua versão que nós conhecemos aqui no ocidente, sendo ela uma versão um pouco mais puxada pro anime. E a outra de que Crash quase já teve um cartoon, que seria para preencher algumas cutscenes do primeiro jogo. Porém, os desenvolvedores não acharam que seria interessante colocar cutscenes 2D em um jogo 3D. Um ano após o ocorrido em Crash of the Titans, o que coincidentemente acontece em outros jogos com relação aos acontecimentos do jogo e a diferença de anos entre o lançamento de um jogo para o outro, os Titãs, antes controlados por Cortex, estão livres e espalhados por toda a Ilha Wumpa. Porém, junto com seu antigo parceiro, o Dr. N. Bril, eles desenvolvem um aparelho chamado Envy, que quando a gente pronuncia ele em inglês, ele fica com a relação de envy, que significa inveja em português. Se isso tem relação, eu não sei exatamente ao certo. Que serve para, adivinha, controlar as mentes dos Titãs e dos Bandicoots. Oh shit, here we go again. Nossa, como você é um gênio, Cortex. Parece um Shang Tsung de segunda categoria, né? Só indo pra caminho da lavagem cerebral. Vou até comer um Big Mac com Coca Zero depois dessa bosta aí. Por meio da transmissão de mojo ruim. Porém, Crash e a Kohaku não são afetados por esse Envy. O N-Game mais uma vez tenta atacar eles, porém é derrotado pela dupla dinâmica. E além disso, eles descobrem que Coco e Crash foram transformados numa versão monstruosa de si mesmos. E essas querem a extinção do marsupial. E depois de liberado do controle do Envy, Coco e a galera acessam o blog do Calvo e descobrem o plano. Então eles vão para a escola do mal resgatar a Nina, que foi literalmente chutada pelo Cortex para lá no final do jogo anterior. Como forma de agradecimento, ela informa eles, da aliança entre os caras com doutorado e a localização deles num lixão onde Bril está reciclando partes para a criação de uma nova estação espacial, a Spacehead, para o Cortex e para a criação de novos dispositivos invejosos. Crash e a Kohaku encontram Bril e Crunch no lixão e conseguem liberar o Crunch do Envy. Porém, eles são informados por Bril que o Uka tá lá fudido e sem poder, e eles vão ao Monte Grimly, onde ele está sendo drenado do seu mojo. Após liberarem Uka, ele fala pra dupla que os seus 6 ossos voodoos, que são a sua fonte de poder, estão com os 3 piores titãs da ilha. E lá vai eles enfrentar os bichos e pegar todos os ossos de volta. Após isso, o restaurado Uka envia Crash para Spacehead para um X1 com o Calvo. Na batalha, o Calvo usa a poção do N para dar poderes para si na batalha. Mas, como é de praxe, esse fracassado perde de novo. Fraco e sem talento. Então o Cortex lança o poder da birra e causa a Spacehead a cair na terra em pedaços. O Cortex mais uma vez escapa enquanto o Crash e sua máscara vão ao encontro do Crunch e do Coco, que fala pra Ku que eles não vão mais ajudar a limpar a bagunça. Mas também, bicho, toda hora tem sujeira caindo do céu, cara, nessa desgrama. Muito pro desgosto do Kohaku, E pro último título tratado nesse vídeo, falaremos de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Lançado em 2017 exclusivamente para o PS4, em 2018 tendo sido lançado para o Switch, Windows e X-Caixa, o jogo é uma remasterização dos 3 primeiros jogos da franquia, com algumas adições extras e modificações. A trilogia adiciona novos recursos em todos os 3 jogos, incluindo checkpoints unificados, menus de pausa e sistemas de salvamento, podendo ser eles manual ou automático. Os modos de Time Trial, que foram introduzidos pela primeira vez em Warped, e a capacidade de jogar a maioria dos níveis em cada jogo com a nossa querida Coco também. Ele também apresenta áudio e cenas remasterizadas, incluindo novas gravações dos diálogos dos jogos dados pelos dubladores mais recentes da franquia. Além disso, uma outra curiosidade, o cara é cheio das informações, mano, não tem como, mano. E que encaixa bem falar nesse momento, lá no primeiro Crash, a fase mais difícil, conhecida como Storm Ascent, ela tinha sido removida do jogo por ser extremamente difícil e cheia de bugs. Mas como ela era presente no código-fonte do jogo, era possível acessá-la com o código de Game Shark. Porém, em Insane Trilogy, ela foi adicionada como conteúdo adicional junto com Future Tense, criada pela Vicarious Visions para o terceiro jogo da série. E, falando em códigos e fontes, vocês sabiam que era possível acessar demo de outro jogo em Crash Bandicoot 3 Warped em Crash Team Racing? Spyro e Crash são considerados de certa forma séries irmãs, contendo várias cameos e easter eggs em seus jogos. Então, era possível acessar uma demo secreta do primeiro jogo de Spyro em Warped e do segundo jogo em Crash Team Racing. E já se tratando da receptividade desses 3 jogos, a remasterização recebeu críticas geralmente favoráveis, tendo vendido inclusive mais de 10 milhões
milhões de cópias em todo o mundo. Já Crash of the Titans ficou na média, mesmo tendo sido o segundo jogo mais vendido na primeira semana na Austrália, atrás apenas de Halo 3, sendo que seu sucessor, Crash Mind Over Million, também acabou recebendo críticas consideradas na média. Então, meus consagrados, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo falaremos dos 2 últimos títulos canônicos da série, sendo eles Crash Tag Team Nitro-Fueled, que foi o único jogo de corrida de Crash que eu não coloquei nos jogos anteriores, justamente porque ele faz parte da sequência canônica, e o mais recente, Crash Bandicoot 4, It's About Time. E se você tá gostando da série de Crash e do canal, curte, compartilha, ativa esse sino maravilhoso, recomenda para seus amigos, porque eu preciso de vocês comigo, meus consagrados. Muito, 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 muito. Sem vocês, esse canal não tem razão de existir. E quanto mais gente tiver pra gente discutir, pra gente poder conversar, pra eu poder trazer mais conteúdo, é melhor. E até porque esses assuntos muitas vezes são nostálgicos e é simplesmente muito recompensador para mim como criador de conteúdo poder trazer isso pra vocês dentro desses nichos que eu gosto de abordar. Então, é isso, meus consagrados. Até o próximo vídeo.